Fala galerinha aí, tudo bem com vocês? Aqui é Diego na área, começando mais um vídeo sobre sinopse de séries e filmes. Como vocês viram aí, eu tô postando vários vídeos sobre as séries, sobre os filmes que eu acabei de assistir, ou que eu assisti já. E hoje ainda é a continuação da terceira temporada de Glitch, que no caso, terceira e última. Basicamente esse vai ser um resumão da série completa, mas com foco na terceira. Eu vou dar uma lembrada da primeira e da segunda. Se você não assistiu esses dois vídeos da primeira e da segunda temporada, cuida, vai assistir, entra aí no meu canal, vai lá assistir o primeiro e o segundo vídeo que eu gravei falando sobre as duas temporadas. E agora eu tô adentrando na terceira, para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu na série e para você assistir. Se você já assistiu e está nesse vídeo aqui, pode continuar nesse, mas depois, se você quiser saber dos outros dois, é só você procurar aqui no meu canal, que está recente. Tem uns 8 vídeos já, mas dá para encontrar fácil. É só você ir clicando, aí você vai encontrar os dois vídeos que é sobre a série Glitch, né? Que eu achei a série muito topada, incrível e interessante também para quem gosta de questões sobrenaturais, físicas e também ficção científica, que também eu prestei atenção que tem um pouco de ficção científica. E eu acredito que eu vou também corrigir algumas coisas que eu falei no primeiro e no segundo vídeo também, né? Corrigir assim, tipo, colocar mais detalhes que eu não tenho colocado no primeiro e no segundo vídeo. Eu vou colocar aqui, entendeu? Basicamente o resumo, esse aqui vai ser o mais longo dos três, né? E em breve tem mais vídeos sobre outras séries, que no caso seria a continuação da série Younger, e também outra série que eu já comecei a assistir já tô quase terminando a primeira temporada. É assim que eu terminar, eu já venho aqui e começo a resumir um pouco para vocês. Se vocês gostarem, irem assistir também, beleza? Então vamos lá, cuida, fiquem aí com a vinheta e depois eu venho dar uma resumão, uma sinopsezinha para você irem assistir. Vamos lá. Toca esse meta aí. Então galera, como eu falei para vocês, basicamente esse aqui vai ser o resumão das 3 temporadas de Glitch, né? Então, essa terceira temporada ela veio contradizendo tudo, contrariando tudo e bem uma loucura, né? Para a pessoa que já assistiu, tá entendendo o que eu tô dizendo. Para você que vai assistir, você vai entender também o que é que eu tô falando. Uma loucura só. Por quê? Logo na terceira temporada, logo no finalzinho, eu vou dar a explicação, que eu não tinha colocado isso no segundo vídeo para não ficar tão também, né, dando spoiler demais. Mas já que você assistiu o segundo, assistiu a série, vou dizer. Logo no finalzinho da terceira, o William Blackburn, que tinha se envolvido com a Elisha, né? A Elisha McKellar, que era a doutora física e bióloga, né? Com os estudos das células. Ela trabalhava na empresa, como eu falei, né? Nos dois outros vídeos. Ela trabalhava na empresa e fazia pesquisa com outra doutora, que era a Raize, né? Pronto, beleza. Aí toda vez que ela conseguiu um avanço, quando ela descobriu essa questão de regeneração das células, ela sumiu com a pesquisa e levou, né, os resultados que tinham dado certo. Porém não tinha dito nada a ninguém, né? E sumiu. Só que mesmo assim a empresa e essa mulher continuava procurando, era para saber, né, se tinha dado certo ou se não tinha dado certo. Então isso basicamente foi um experimento que ela fez e deu certo para trazer as pessoas. E como era que as pessoas ressurgiam? No momento específico que ela estava fazendo essa pesquisa, que ela fez o teste, naquele momento as pessoas estavam pensando nessas pessoas que tinham sido ressuscitadas. Por isso que elas ressuscitaram no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora. Aquelas pessoas estavam pensando nelas. Aí por isso que elas tinham sido ressuscitadas na hora do teste. Aí na segunda temporada, como eu falei a vocês, ela morre, né? Que o Phil acaba matando ela para cumprir o propósito dele que ele veio, né? Que no caso, como eu disse, ele morreu também, né? O Phil verdadeiro morreu, mas no corpo do Phil vinha uma alma que era um espírito para poder matar esses que tinham sido ressuscitados, porque na terceira temporada, que é agora que nós vamos adentrar, né, que eu vou falar, iria acontecer uma catástrofe, ou seja, se eles não fossem mortos, o mundo iria no caso
ser dizimado, iria se destruir. Tipo, por exemplo, as pessoas, tudo o que existiria na Terra morreria, e enfim. Aí ele vai matar, ele matou alguns ainda. Logo no início, na segunda temporada, né? Ele mata a Maria, que era um dos seis que tinha sido ressuscitado. E um, que foi o Carlo, que ele é italiano, né? Carlo, ele morre. Como eu falei que ele tinha um certo limite, né? De fronteira para poderem ultrapassar. Se eles ultrapassassem, eles morriam instantaneamente. Ou seja, o limite era a ponte e outros lugares na cidade, que eles foram fazendo o teste para ver até onde eles podiam ir. Aí tudo bem. Nessa segunda temporada, a Kate, como eu falei, que era a namorada do James, conhece um rapaz chamado Owen, que tem uma irmã que tinha câncer, que no caso a Kate, ela tinha morrido de câncer, entendeu? Ela não resistiu à quimioterapia, aí morreu depois. E esse Owen tava com ela para poder, como é que eu posso dizer, pegar o sangue dela e fazer um teste, que como ela tinha morrido e ressuscitado sem a doença, sem o câncer, possivelmente o sangue dela poderia funcionar como um medicamento. Aí os amigos dele, que eram os amigos do homem, veem isso, tira foto e querem vender ela no mercado negro, ou seja, eles iriam ganhar uma boa grana, ela consegue fugir, o Owen protege ela para, né, que tipo ele só queria ela para poder ajudar a irmã dele, mas os caras vendo o que eles podiam ganhar em cima dela, né, eles acabam querendo pegar ela e vender. Aí o cara não deixa, leva um tiro ainda, morre e ela foge. Aí nessa terceira temporada, já no início da terceira temporada, que é quando o William Blackburn, ele, como eu disse a vocês, que ele estava deixando a Heise, que era a outra doutora da pesquisa, que era a empresa Noregard, que estava comandando aquele estudo, né? Ela conseguiu avançar, por exemplo, destruir as fronteiras. Ela conseguiu fazer o estudo principal, que no caso era o primeiro de todos, que era, ela conseguiu coisar e destruir as fronteiras. Aí é quando a Kate tá com o Owen no carro e tá indo para a ponte. Aí quando chega na ponte ela descobre que a fronteira não tá mais, ou seja, eles podem ir para onde eles quiserem, para a cidade onde eles quiserem. Aí nessa terceira temporada, logo no início, já mostra que mais dois foram ressuscitados. Uma menina e um chinesinho, que era um chinês, o nome dele era Tan Chuan, aí ela apelidou ele de Ti. Era como o povo tava chamando ele, era de Ti. E a menina era Bel. Aí, beleza, né? Aí ela vai, entra no carro, aí passa lá, né, mais ou menos como eles morreram, a historinha bem pequenininha, um trechozinho, né, para resumir ali. Aí ela vai, que no caso quem matou ela foi a mãe, a própria mãe, né, matou, pensou que ela estava possuída, deu um remédio a ela, levou ela pro celeiro e ela morreu. Aí no depoimento dela ela disse que ela tinha uns ataques, era nervosa e acabou se matando, só que era mentira, foi a mãe que matou. Ela mentia para todo mundo, de todo jeito. Ela agressiva, tinha também abuso com crianças, várias queixas que tinha na delegacia. Tudo mostra na terceira temporada isso, entendeu? Da mãe dela. E o Tan Chuan, ele morreu porque quando eles vieram da China, eles ficaram em um pedaço de terra. Aí aconteceu um massacre lá e era para ele levar uma mensagem para um canto específico, só que ele não conseguiu porque ele foi morto. Ou seja, se ele tivesse conseguido levar a mensagem, ele teria salvado aquele povo daquele pedacinho de terra, que era o seu povo no caso, né? O povo chinês que tinham ido para lá, para Yoruana. Yorana. Vamos dizer Yorana, né? Que é a cidade, o condado deles. Aí quando a Kate vai-se embora, os outros também que tinham sido resultados, que tipo, tinham 4 só agora, que era o Charlie, a Kirsty, a Kate e o Phil e mais outros, que eu esqueci agora o nome dele, o Patrick, Michael Fitzgerald, ele acaba morrendo, que no caso quem mata ele é a Sarah, como eu falei a vocês, ela tinha morrido, sabe, que eu disse a vocês que ela tinha morrido em alguma época, se lembra, no segundo vídeo, ela teria morrido em alguma época, só que não foi em alguma época, ela morreu quando ela deu à luz, na mesa de cirurgia. Assim que ela morreu, o outro espírito já entrou, ela já, só que não demonstrou tanto assim, entendeu? Só depois que mostra, né? Ele descobre que ela morreu na mesa de cirurgia
e ela tinha que matar os que tinham sido ressuscitados. E o mais louco da terceira temporada que eu disse a vocês é que o James, ele também volta como um espírito na terceira temporada. Ou seja, ele morre em alguma época, porque na terceira temporada, no final, a Sarah deixa a menina, a sua filha, a menina, meu pai, a sua filha com a sua amiga, a Emily. Aí ela avisa ao James que tá lá, né? E a Sarah sai preocupada, sai toda estranha com o Phil, que na época o Phil também mudou, ele era ruim, depois ele fica bom, ajuda os outros querendo sobreviver, entendeu? Mas vamos lá, ainda tá no começo. Aí eles vão, saem de lá, ela liga pro James, o James vai lá buscar a menina, aí ele fica um tempo afastado da polícia, vai para casa dos pais, e nessa época ele tá lá na casa dos pais, eu não sei como foi que morreu, não mostra, só depois de um tempo mostra que tipo ele já volta com o espírito no seu corpo, já para ajudar os outros, já para matá-los. Aí fica tudo uma bagunça, ou seja, eles confiam nele, mas só que não sabe o plano que ele tá planejando com os outros para matá-los. Só que não é para matar, no caso é para salvar a Terra, salvar o mundo e salvar todos da catástrofe que vai acontecer, entendeu? Até o William Blackburn, quando ele vai lá, tá lá na cova, cavando, que eles tentaram ressuscitar a Elisha para descobrir por que ela tinha feito aquilo. Ou seja, quando a Elisha, ela ressuscitou os que estavam mortos, ela quebrou uma lei da física que, tipo, o que é, o que não é, não é, entendeu? Tipo, ela quebrou a lei da natureza. Aí, ou seja, ela usou uma quantidade imensa de energia, enquanto os outros também ressuscitaram, aí usou muito mais energia e entrou em desequilíbrio ecológico e o mundo estavam se acabando, ou seja, só voltaria ao normal quando eles morressem, que no caso é no final, vocês vão entender ainda, calma. Aí vai mais pra frente, o William tem uma visão, quando ele tá lá, né, na cova cavando o chão, ele tem uma visão que ele encontra a Elisha, só que não era a Elisha, era uma Millie, o nome dela era Millie, e as amigas dela, Sofia e Molly, ela chama ela de Lily, beleza? Aí eles encontram ele na beira da pista, uma batida, aí ele tem uma visão de uma cidade lá que tem uma roda gigante, bem bonitona, que fica acesa e coisando, entendeu? Aí ele vai, chama ela lá, diz que eu quero ir lá e vão para um barzinho, ela ajuda ele, troca de roupa e tal. Aí essa empresa, Noregard, que era onde a Elisha trabalhava e a Heiser tava, né? Vão atrás, contratam um pra pegar esses que tinham sido ressuscitados. Só que o Phil também sabia que eles estavam atrás dele, outros, né? Que tinham sido enviados vários e vários atrás deles. Ou seja, como é que eu posso dizer? Eu tenho um irmão, ele morre, ele iria morrer, só que no corpo dele iria entrar outra pessoa. Esse espírito iria entrar nele, o espírito para matar esses que tinham acabado ressuscitados, entendeu? Ia ser desse jeito, viu? Uma loucura. E os mais próximos, ou seja, não ia ser um desconhecido, ia ser nas pessoas que ele mais conhecia. O irmão do Chris, que era o outro policial, que foi quando na primeira temporada ele atendeu o chamado e mandou o James ir lá, entendeu? O irmão dele tinha matado a Kirsty, que foi quem matou ela. Estrupou ela e depois enforcou ela, né? Aí ele morre também, ele andava de cadeira de roda, ele morre, leva uma queda na escada da frente de casa e ressuscita e fica normal. Aí porque quer achar ela para matá-la. Aí o Chris vê que não era ele mais, vai lá, dá um empurrão nele e ele cai, bolando, quebra o pescoço, a perna não sei, e cai no riacho e pronto. Aí ele vai para casa triste, a Kirsty tá lá, é quando a Kirsty tá lá. E essa empresa Noregard tinha oferecido um acordo para ela e para o Charlie, para eles irem para a Suécia, porque lá eles iriam estar protegidos, só que não era. Era tudo enrolação só para matar eles também, entendeu? Para eliminá-los, porque eles tinham que ser eliminados para o bem da raça humana e da Terra. E realmente era para isso mesmo, porque na cena vai mostrando, tipo, as folhas, tipo, pegando fogo, secando, e chega, ela morre instantaneamente, mostra. Os celulares, ele vai pegar o celular no carro para ligar para o Chris, para avisar. Quando ele pega o celular,
derrete, pipoca no chão, fica derrete todinho. Eles entram no carro e vão atrás do policial para saber onde os outros estão. Nessa época ele já tá transformado, já tá com o William, Black Bunny, que era o que a Elisha era o foco principal dela, era ele não sabe o porquê até hoje, e não mostra também o porquê ele era o foco dela. Sei que eles tiveram um caso, ele gostava dela, né? Depois, quando ele ressuscitou, ele tem um caso com ela e fica apaixonado e tal. Mas não mostra porque o foco principal dela era ele, entendeu? A Raíssa consegue ajudar o Phil, que na segunda temporada, no final, a Sarah consegue soltar o Phil da cadeia, que eu disse a vocês que ele tinha sido preso, não foi que o James prendeu ele? Só que a Sarah, como ela tinha morrido, ela sabia que era ele que tinha matado, tava fazendo as coisas. Ela vai lá, solta ele da cadeia, que é quando ela mata o Patrick, né? Dá um tiro, ele morre também. Aí ele vai lá, solta o Phil. Aí no finalzinho já do sexto episódio da segunda, ele tem uma briga com o James e com o James e com os policiais. Aí é onde ele consegue dar um tiro e ele fica quase morto. Aí ele fica lá no chão. O James deixa ele com a doutora Heiser, bota ele na van, ela leva para o centro de pesquisa dela, né? Chegando lá, ela vai fazer os estudos, os experimentos, como a atividade cerebral dele tivesse dando 2 sinais, entendeu? Mostra lá no exame que ele faz, dá 2 sinais, ou seja, o sinal do fio verdadeiro e do que tinha da alma que estava no corpo dele, ou seja, uma loucura. Aí ela ainda faz uma pergunta porque ele estava, como foi que eles ressuscitaram, essas perguntas específicas. Aí ele disse que não sabia. Aí tudo bem. Aí é nessa cena aí que ele vira da água pro vinho, muda da água pro vinho. Ele era ruim, fica bom. Como? Por exemplo, ele tá lá, aí ele se levanta, tá tudo bem, pronto, os testes, entendeu? Aí ele tem uma discussão lá com a Raíssa, que é a doutora, e acaba matando ela, eliminando ela, entendeu? Eliminando ela. Aí nisso que ele elimina ela, ele fica todo... Oxi, o que foi que eu fiz? Eu fiz algum... Aí ele ficou parado, esperando, né? Na cena mostra, depois mais na frente mostra ele dizendo que ficou esperando um castigo, porque ela era humana, de verdade, normal, não era uma ressuscitada, normal, sem nada, que não era pra ela ter morrido, entendeu? Aí ele pega ela, bota na maca e vai jogar no lixo de lá da própria empresa e foge. Aí nessa hora ele já mudou, instantaneamente. Aí o propósito dele agora era ficar com a família e viver a vida a segunda oportunidade que ele teve, né? Aí ele vai, fica com a sua filha, com o seu filho. Alguns eles que tinham sido ressuscitados, sabiam que ele estava atrás dele. Aí quando vê ele, ó, corre. Aí ele vai atrás da Kate ainda. A Kate prende ele explica as coisas, explica a situação. Aí ela volta a confiar nele, de boa, tranquilamente. Aí mais na frente, a Kirsty também não acredita nele, nem o Charlie. Aí depois ela passa a acreditar. Aí depois elas vão pra a empresa Noregard, o Charlie e a Kirsty, né? Pra ver essa oportunidade e o acordo que ele tava querendo propor. Que é quando ele diz, né? Que é pra eles ir pra Suécia e ficarem tranquilos, que lá eles iriam viver bem, iriam ter outro nome, outra identidade, iriam ter bastante dinheiro para viver, ou seja, não precisariam trabalhar, iriam precisar trabalhar assim, tipo, no próprio laboratório deles, só para auxiliar, né, ajudar essas coisas, mas que não ia ser trabalho pesado, entendeu? E não poderiam sair, ou seja, seriam enfunados dentro de um negócio lá. É basicamente só viver, né? Não ia viver, né? Assim, viver, vocês entendem o que é que eu tô dizendo, né? Viver não é viver, sair, andar, né? Ele tá só vivendo lá dentro. Aí tudo bem. Só que aí ela descobre que era tudo enrolação, entra no carro com ele para ir pro jato, ela passa mal, que ela comeu salmão, vomita nele, ele pede para parar o carro, aí é onde ela foge. Ele vai atrás dela, os amigos dela tá correndo perigo, que foi o cara que ele tinha contratado para caso eles negassem, né?
era para eliminá-los, pegar eles à força, se precisasse matar logo e levar para o esconderijo para não ter envolvimento, porque a empresa não poderia ter envolvimento com a polícia para não ficar com nome sujo, entendeu? Aí acontece isso. Aí mais para perto do final que é quando a Kate, o Charlie e a Kirsty estão lá na cabana porque eles conseguiram pegar deles, né, da empresa Noregard, levar para uma cabana porque eles estavam, o James e o William estavam reunindo eles para matá-los. Tipo, chama todos, eles vão confiar na gente que é amigo. Chegando lá, a gente faz uma comida, bota alguma coisa e eles morrem. E que no caso foi o que eles fizeram, né? Conseguiu ainda pegar a Kate, a Kirsty e o Charlie. Os três. Aí eles foram, fizeram a sopa, uma sopa e botou o coisa na comida. Só que aí, antes disso, o James tinha ido na casa do Phil, procurando ele. Entendeu? Procurando ele, fazendo umas perguntas estranhas. Aí ele vai atrás da Kate, que era onde eles iam se encontrar, que era na casa da lagoa, isso mesmo, na casa da lagoa, que era como eles chamavam, uma casinha que tinha um lago, na casa do lago, né? Aí eles vão pra lá, acaba chegando lá, tá lá a Kate, o Phil e os outros dois, a Kirsty e o Charlie. Aí depois chega o William e o James. Quando chega lá, eles dizem que ele não pode ficar, porque não pode confiar nele, e leva ele pra casa de volta. Aí lá o Phil tem uma conversa com o Bo, que é o filho dele, né? Explica que ele chegou lá fazendo uma pergunta estranha, diz que ele derrubou a xícara, que realmente ele derrubou a xícara quando nem ele sabe como foi que ele derrubou. Se foi ele pegou de mau jeito, não soube pegar e a xícara caiu. Mas era porque estava molhado. Ele não pode pegar molho em coisa molhada. Aí ele derruba. Aí ele já percebe que não era ele que estava no corpo. Ele já vai para casa do lago, onde eles estavam reunidos. Chegando lá, ele bate na porta para eles saírem para conversar. Aí ele diz: não, eu quero falar com você particular, que no caso quem atende é o William. Aí fala, explica a ele que o James não era o James, era um espírito que queria matar os outros. Aí tudo bem, só que o William Brackman já sabia disso, né? Só que o Phil não desconfiava do William ainda. Aí eles vão lá pro meio do mato, na florestinha, né? No mato que tem de frente da casa, que é bem um pouco de janta. Aí vão pra lá. Chegando lá, ele ainda tenta matá-lo, só que o William não deixa. Aí é onde ele percebe que, tipo, os dois já sabiam, aí eles saem correndo. Sai correndo. Chegando lá na frente, eles começam a lutar. O James e o Phil. Aí é quando o James dá um beijo no Phil. Só que não é um beijo. É pra, no caso, como a forma de passar a mensagem pra ele. Pra ele entender o que é que vai acontecer. Aí ele passa tudo, aí levanta-se. Só que a Kate já tinha descobrido que eles queriam matar eles. Aí ela vai atrás deles, entendeu? Ela vai atrás dele, porque quando o Phil chega na casa procurando o James para falar com ele, para realmente ver se realmente ele era um espírito que tinha sido ressuscitado também, ele estava dormindo com a Kate, a sua ex-mulher. Aí o William chama ele se levanta e sai os três. E a Kate se levanta também e vai para a sopa. Aí ela mexe a sopa assim, olha para a sopa e percebe, né? Estranho. Aí ela olha pro lixo, aí pega os negócios de veneno pro lixo. E quem quase ia comendo era o Charlie e a Kirsty. Aí ela não come essa sopa, aí fala a ele, né, com certeza, porque já pula pra cena em que os três já estão lutando lá no meio do mato. Aí ela sai, também atrás. Aí quando chega lá na frente, que ele dá o beijo, né, nele, ele se levanta e por trás vem o William. Aí mete a faca, se vingando dele porque ele matou a Elisha. Aí ele morre com a faca encravada nas costas. Aí a Kate vê tudo e sai correndo pra cabana de volta e chama os dois e fogem da cabana. Quando eles fogem da cabana, antes de fugirem, né, o William consegue alcançá-los.
ela vai tá com a arma, né, lá, que ele era policial antes, dá um disparo, ele cai e eles fogem, os outros três. E ele fica na cabana. Quando o Jamie chega na cabana, ele tá lá na cama sangrando, aí ele dá um pano para ele pressionar para não sair tanto sangue. Depois eles saem da casa e vão não, isso, ele sai da casa e vai atrás dos outros três que tinham fugido. Só que no caminho, como eu disse a vocês, né? O, o, o dono, gerente que trabalhava na Noregard, que tinha contratado o cara para sequestrar os outros que tinham sido ressuscitados também para matá-los, tinha outras pessoas, não só tinha um, tinha outras. Aí eles conseguem pegar eles e botar dentro de uma van. Aí eles alcançam, pegam a van e fogem. Com os três dentro todo amarrado, em boca com fita, dentro da van. Aí o outro que era o chefe, né, que tinha contratado eles, tinha encontrado os outros dois, que era a menina e o Tantuan, na pista, manda eles entrarem, eles entram e vai para o cemitério, ou seja, o ponto de encontro deles seria no cemitério, que realmente era onde eles tinham que se encontrar, que foi onde tudo começou, basicamente, né? Aí ele vai para lá com os dois e ele com os outros três, e juntando eles dois também que tinham sido ressuscitados, também iam morrer, né? Aí é onde começa um incêndio, floresta caindo, árvore, as plantas morrendo, os animais em decomposição. Mostra as cenas, entendeu? Dele se decompondo, as árvores murchando. Aí quando ele entrega os outros dois, eles começam a discutir. Eu não confio em você, por que eu tenho que confiar em você? Não, aí depois eles aceitam, começam a chorar, eu tô com medo. Aí o outro, eu não sei o que fazer, o que é que a gente vai fazer agora? Aí o William é o primeiro, ele já pega um pauzinho lá, olha e vai pro fogo. Aí pronto. Depois, o Touch One, ele tava querendo ir pro cemitério já desde o início para fazer o ritual de libertação do espírito, porque ele acreditava que era espírito livre, sabe? Essas coisas assim, que é do chinês que ele acredita lá. Aí ele vai, faz o ritual, depois se levanta, a menina diz que também tá com medo, a Bel. Aí ele vai e eu vou com você. Aí vai os dois, lado a lado. Também a Kirsty diz que tá com medo. O Charlie também diz que vai com ela. Vai os dois, lado a lado. Depois, o James queria ir com a Kate. Só que a Kate não aceita porque quando ela morreu, ela não tinha escolha. Ela disse, mas agora eu tenho. Aí vai sozinha andando. E o James começa a chorar. Aí depois eles viram fumaça. Assim, instantaneamente é uma loucura. Eles viram um besouro. Uns besourinhos que começam a voar. O James e o outro, que é o Fio. O Fio. Não, o Fio não, o William. Quando ele tá lá no fogo, ele vira uns besourinhos. E o Fio já tinha morrido, né? Como eu falei que o William tinha matado. E o Chris, que tava vendo tudo, ficou parado lá, tipo, extasiado, sem acreditar, né? O que tava acontecendo ali, sem acreditar o que tava vendo. Aí, instantaneamente, como eu disse a vocês, tava pegando fogo. No mesmo instante, no mesmo momento, dá uns relâmpagos, uns trovão, e começa a chover e o fogo se apagar. Aí mostra, né? Os anos se passando. Aí depois tá lá tudo novamente, tá as plantas crescendo, os animais de volta e as árvores também verdes, tudo normal. Lindo. Aí mostra o Chris 20 anos depois, ele de mais velho, vindo com a filha do James que tinha ficado vivo com os pais deles, que era a Mia. Já grande já. E tem lá no cemitério onde tinha acontecido o incêndio. A cova dele, né, onde ele foi enterrado, e mais na frente a da Sarah e da Kate, né, que era a mãe dela também. Aí ela tem uma conversa com ele, conversa um pouquinho com o Chris, aí é onde termina a terceira temporada. Basicamente é bem mais coisa, só que é bem resumido para você entender mais ou menos como é e assistir a série, né? Porque não é assim, né? Tem que dizer tudo, porque se dizer tudo não vai nem assistir. Mas eu quero que vocês vão assistir. Eu acredito que desde o primeiro vídeo e do segundo vocês já foram assistir, porque a série é boa,
é interessante para quem gosta de física, sobrenatural e também coisa de mistério policial, né? Porque os policiais tentam descobrir o que é e não sabem, né, direito. Só depois, mais na frente, como eu falei, eles descobrem e aceitam. Aí fica a história. Mas então, né? O vídeo foi esse, galera. Se desde o início do vídeo você não deixou o like, peço que você deixe agora. Não é pago, é gratuito, galera. Você pode meter o dedo aí nesse like a hora que você quiser. Coisa aí, dá o like. Se inscreve também, não custa nada. É só clicar, ativar as notificações para toda vez que eu lançar o vídeo, vocês seriam os primeiros a serem notificados. O YouTube notificar vocês e vocês ficarem por dentro das séries e dos filmes, beleza? Comentar o que você achou nesse vídeo, compartilhar, dizer o que você achou da série. Quando você terminar, você salva esse vídeo, assiste a série, aí depois você vem aqui no vídeo e comenta o que é que você achou. Tá bom, galera? Então valeu, até o próximo e um cheiro e um grande abraço.